Boa noite, queridos. Graça e paz. Estamos em mais um Divã da Graça. Temos assentado no divã essa noite Paulo, o apóstolo. Esta é a terceira ou quarta mensagem que eu estou falando sobre a mente de Paulo. E eu vou terminar hoje este seriado sobre Paulo. Não que julgo havê-lo esgotado, mas eu quero mudar um pouco o personagem, porque tem tanta riqueza, a gente vai ficar aqui 10 anos e não vai esgotar o argumento da gente, né? Hoje, um pouco antes de vir para cá, eu estava lendo um dos escritores que é um dos meus prediletos, chamado Norman Vincent Peale. Norman Vincent Peale viveu até o ano de 1993 e foi um dos grandes pioneiros no pensamento positivo. É um pastor brilhante, de influência magnífica, e eu estava lendo um pensamento dele e ele dizia assim: mude seus pensamentos, mude sua vida. Se você muda os seus pensamentos, você mudará a sua vida. Os pensamentos são a indústria do comportamento. Dentro dos nossos pensamentos estará se construindo o nosso comportamento. Meu comportamento é ditado pelas regras do meu pensamento. Não tem como eu pensar em coisas negativas e ruins e viver numa dimensão de uma boa história. A minha boa história, a minha história de sucesso, ela está diretamente ligada aos pensamentos que eu construo dentro de mim. Por isso eu estou te dizendo que pensamentos são a indústria do comportamento. É aqui que o nosso comportamento está sendo fabricado. São Paulo dizia que eu preciso treinar a minha mente, focar a minha mente, colocar a minha mente sobre objetos determinados. Eu vou ler para você dois textos interessantes. O primeiro deles encontra-se na carta dele aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, que diz assim: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Então, Paulo fala sobre o exercício da mente. Ninguém terá êxito na vida sem treinamento. O treinamento é a chave do sucesso em qualquer esfera da vida. Seja na sua vida familiar, seja na sua vida espiritual, seja na sua vida profissional. Treinamento precede o sucesso. E eu estou usando a palavra sucesso não com um sentido frívolo, superficial. Eu estou falando de êxito. Todo ser humano normal desejará ter êxito na vida. O êxito é resultado de treinamento. Se você deseja ser um profissional excelente, não há como você caminhar na direção da excelência sem treinamento, e às vezes treinamento exaustivo. Eu assisti a uma entrevista do Diego Hipólito, pouco antes dele participar de uma Olimpíada, e na entrevista ele mostrava as mãos extremamente calejadas e feridas, a pele do dedo aberta. E a entrevistadora perguntava a ele sobre o sucesso das Olimpíadas, e ele diz: o sucesso das Olimpíadas começa aqui, com treinamento duro, com o limite da dor. É aqui que começa o sucesso de uma Olimpíada. Eu imagino assim, que você deva estar desejando ter sucesso em alguma área da sua vida. Esqueça esse sucesso se você não está disposto a treinar
exaustivamente. Ser uma pessoa bem-sucedida é resultado de treinar seus pensamentos. Nós vivemos numa constante dissonância cognitiva, pensamentos desarranjados. Isso nos leva a lugar nenhum. Pessoas que têm pensamentos dissonantes, elas não caminham para nenhuma direção, elas não estão focadas. Portanto, precisa treinar as coisas que você pensa. Não pode dar lugar à derrota dentro de você. Seus pensamentos precisam ser os melhores para poder gerar resultados positivos na sua vida. E aqui não está uma técnica de pensamento, está aqui uma regra, uma lei que governa a natureza humana. São Paulo diz: ponha dentro da sua mente, coloque para dentro de você tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de boa fama. Ou seja, tenha critério nas coisas que você pensa. Há coisas que você não pode mais pensar, não faz parte mais da natureza vitoriosa do ressurreto que habita dentro de você. Dentro de você habita aquele que ressuscitou dentre os mortos. Pois bem, para você viver na dimensão da ressurreição, você não pode viver pensando nas coisas que são de baixo. Vou te dar o outro texto dele. O outro texto que eu quero usar, desta mente brilhante de Paulo, é Colossenses 3:2. Olha o que diz esse texto: pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são daqui da terra. O que Paulo está dizendo? Que para você viver uma vida grande, você precisa pensar grande. Quanto mais você pensa nas coisas do alto, então, em se tratando de coisas do alto, necessariamente Paulo não está falando de anjo, querubim, serafim, ruas como de ouro. Ele está falando das coisas do alto, das coisas excelentes, da grandeza do eterno. Se você focar a sua vista nas coisas que são da terra e pensar nas coisas que são da terra, você vai pensar na dimensão da terra, vai viver na dimensão da terra. Eu sempre viverei na dimensão daquilo que eu estou pensando. Então eu tenho que decidir o que eu quero viver, porque aí eu decido no que eu quero pensar. Nós fomos criados por Deus para utilizar os pensamentos, não para os pensamentos nos utilizarem. Há pessoas que elas são resultados diretos de pensamentos pequenos, porque elas já não governam mais, elas não têm mais critério no que pensar, são estimuladas o tempo inteiro a pensar em qualquer coisa. Você não pode se dar o luxo de pensar em qualquer coisa. Suas vitórias, diga, as minhas vitórias, vão depender dos meus pensamentos. Bom, eu estou falando muito restritamente sobre isso, né? Muito restritamente. Imagine que boa parte das pessoas que nós conhecemos, eu e você, elas vivem uma vida pequena porque são governadas por pensamentos pequenos. Deus está pronto para fazer uma obra grandiosa na sua vida, aí você vive pequeno e se comporta pequeno, e não há nenhuma chance de mudar isso na sua vida. A chance que você tem é de mudar seus pensamentos. Paulo não é um doido, Paulo não é um técnico do comportamento humano, é um apóstolo que está ensinando a igreja a reinar em vida. A função do apóstolo Paulo é ensinar a igreja a reinar em vida. Ele não está treinando gente para morar no céu, ele está treinando homens e mulheres para reinar em vida. E o que ele vai dizer para elas? Acabamos de ouvir. Não pensa nas coisas de baixo, pensa nas coisas de cima. Esta preferência, aquilo que você elenca na sua vida, vai te influenciar muito diretamente. O milagre, por exemplo, muitas vezes será o resultado de você pensar além da circunstância, de você não se tornar refém daquele momento. O momento está ali, mas quem tem fé vai viver
além daquele momento. Querido, Deus, Ele não está preso àquilo que aparece. Ele pode fazer infinitamente mais além. Ele muda leis, Ele estabelece reis, muda o tempo, Ele estabelece estações, dá sabedoria aos sábios, entendimento aos entendidos, a soberania de Deus. Então, imagina que Deus é soberano e você precisa caminhar na dimensão da soberania de Deus. Esta é uma decisão. Há um monte de crente como nós que vai morar no céu, mas vai viver uma vida pequenininha aqui na terra. Então não basta ser crente, você tem que decidir em que você vai pensar. Alimentar a sua vida, ok? Alimentar a sua vida. Uma boa dieta de pensamentos pode fazer de você uma pessoa extremamente bem-sucedida na sua vida. Quando você alimenta o seu interior com bons pensamentos, além de você atrair bons pensamentos, você atrairá recurso para a sua vida, de toda a natureza. Primeiro, recursos humanos. Há pessoas que fogem de você quando você fala de coisas ruins, mas uma multidão se aproximará de você só porque você conta boas coisas. Deus, por exemplo, criou o Evangelho, que é boas, porque Deus gosta de boas notícias. Um outro pensamento do Dr. Norman Vincent Peale, eu estava lendo também hoje. Ele diz assim, que o Evangelho, pensa nisso, tá? Eu vou falar devagarzinho. O Evangelho tem o pendor para as grandes coisas. Fará de você uma pessoa maior do que você jamais pensou que pudesse ser. Presta atenção. Maior do que seu ódio, maior do que o seu medo, maior do que suas dúvidas, maior do que a sua dor, maior do que as suas necessidades. O Evangelho tem este pendor, esta inclinação natural, transformar a nossa vida numa vida melhor. Por que é que alguns pioram quando entram para o Evangelho? Ou eu estou falando alguma asneira aqui? Porque não entram para o Evangelho. Elas entram para um sistema religioso, porque o Evangelho é libertador. O Evangelho não escraviza o ser humano, não inferioriza, não diminui. O Evangelho não tem a força reducionista. O Evangelho não limita você. O Evangelho não lança culpas sobre você. Pelo contrário, no Evangelho as culpas caem da nossa vida. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então precisamos pensar o Evangelho no modelo de Cristo, não no modelo de algum doente mental, que ao invés de nos libertar, nos manipula, nos enferma e nos adoece. Quantas vezes é possível que a gente tenha parado para pensar de meu Deus, acho que eu estou no meio de uma fábrica de loucos, acho que isso vai me adoecer. É tanta pressão. Querido, você não foi criado para viver na pressão da cobrança. Você foi criado para ser livre. No Evangelho de Jesus, você se torna livre. Livre de toda culpa, livre de todo medo, livre de toda manipulação humana. Você pode cumprir seu propósito no Evangelho de Jesus. Na religião manipuladora, você cumprirá o propósito de alguém. Alguém fará de você refém do seu próprio propósito. Usará você como um marionete para você cumprir o propósito egoísta desse ser. Mas o Evangelho de Jesus vai abrir os teus olhos. Diga glória a Deus. O Evangelho de Cristo vai abrir os teus olhos, vai tirar as escamas, vai tirar a nuvem, para que você veja no espelho da palavra quem você de verdade é e em quem você está se tornando. Você está se tornando a imagem de Cristo, ainda não percebeu isso? Você se parece hoje muito menos com o diabo do que quando começou a sua carreira. Você hoje está muito parecido com Jesus. Está perdoando como Ele,
está amando responsavelmente como Ele, você está crescendo. Nem o pecado hoje tem mais domínio sobre sua vida, porque você é livre. Você não é só livre dos homens, você é livre da lei do pecado. Esta semana passada nós estávamos falando sobre isto, sobre a liberdade que Cristo nos deu. Na mente de Paulo, nós fomos livres da lei do pecado. Que lei do pecado é essa? O sistema de controladoria da nossa carne, da nossa humanidade caída, aquela que estava servilmente presa ao gene de Adão. No Evangelho nós aprendemos que Jesus Cristo, o último Adão, nos substituiu lá na cruz do Calvário, tornando-nos a semelhança do ressurreto. Então o domínio do pecado, ele não tem mais controle sobre você. Se você andar na dimensão da lei do pecado, você será refém e prisioneiro. Mas se você caminha acima da controladoria, se você saiu da dimensão da natureza humana caída e agora está vivendo na dimensão do ressurreto, meu irmão, não há poder que pare você. Você não precisa viver como uma criaturazinha qualquer, cheia de ódio, rancor, depressiva, cheia de angústia, de medo, de pavor, falta de coragem, porque o Espírito que está sobre nós é um espírito de intrepidez e de ousadia dado pelo próprio Deus. Diga, dentro de mim habita um espírito de ousadia, de coragem. Você precisa crer nisso. Porque numa hora você vai ser tentado a voltar para o território das mentes controladas e não das mentes que controlam. Ao invés de controlar circunstâncias, você vai ser controlado por elas. Então neste momento você vai decidir quem é que habita em você, se é um espírito de covardia ou de intrepidez. O impulso dado naquele momento dependerá de quem você está alimentando por dentro. Deus está prestes a realizar coisas grandes na sua vida e você pensa desse tamanho. Imagina. Cara, tu imagina a cabecinha de prego que às vezes nós desenvolvemos. Um irmão perguntava a um outro: você sabe, criamos umas logomarcas para serem colocadas no carro? Tudo bem? Um irmão entregou ao outro e disse: querido, para colocar no seu carro. E o irmão disse: eu não tenho carro. Aí disse: então leve para você colocar no seu carro novo. Aí a pessoa olhando disse: eu não vou comprar um carro novo, eu não tenho condições de comprar um carro novo. E aborrecido saiu. Eu fico pensando, cara, se você não é capaz de pensar que um dia você pode ter um carro novo, desista de viver. A questão não é o fator monetário do carro novo, não é a materialidade dessa coisa, é o espírito de desistência quando um desafio está diante de você. Não desista nunca, pelo amor de Deus. Porque aquele que está em você não desistiu nem diante do inferno. E por que você desiste diante de circunstâncias difíceis? O que você está vivendo agora não é o fim da tua vida não, querido. Ainda tem muita glória pela frente. Ainda tem muita coisa linda para ser vivida por você. Então a sua mente não pode pensar miúdo. Você vai viver tão miúdo quanto sua mente é capaz de pensar, ou tão grande quanto sua mente é capaz de pensar. Queridos, é assim, nós somos um tabernáculo terrestre, não é? Corpo, alma e espírito. Só didaticamente somos capazes de dividir este tabernáculo, mas o tabernáculo é uma unidade. Não dá para separar a grandeza do seu corpo da grandeza do seu espírito. É impossível. Você será tão grande ou tão pequeno quanto for o seu espírito. Então não divida isso. A sua alma influenciará terrivelmente seu destino. Você pode ter sido machucado sua vida inteira e você não pode mudar ele.
Uma notícia para você: você não pode mudar seu passado, mas eu tenho uma boa notícia para você: o seu futuro está intacto, ninguém nunca viveu nele, ninguém magoou você no futuro, ninguém molestou você no futuro, ninguém humilhou você, ninguém meteu o dedo no seu nariz no futuro, ninguém violentou você emocionalmente no futuro, nem fisicamente. Seu futuro está intacto. Pelo amor de Deus, vá para Ele com seu coração aberto. Você não tem que sofrer no futuro as dores que você sofreu no passado, então se abra. Não deu certo no passado, mas isso não quer dizer que não vai dar certo no futuro. Você pode ter vivido a sua pior experiência no passado, mas o seu passado não pode ditar as regras do seu futuro. Seu futuro está intacto. Vá buscar seu futuro brilhante. Vá em frente. Eu não estou aqui para ficar dando injeção de ânimo, eu estou falando da fé, eu estou falando do princípio do Evangelho, eu estou falando para você que as coisas podem mudar se você mudar. As coisas mudam se seus pensamentos mudam. Nós somos fruto desse pensamento. Salomão chegou a dizer que o homem é aquilo que ele pensa que é. Se eu penso que eu posso, eu estou dizendo no conceito de Salomão, se eu penso que posso, eu posso, e se eu penso que eu não posso, eu não posso. Os teus músculos obedecem ao teu sistema de crença. As tuas células obedecem ao teu sistema de crença. É incrível como este tabernáculo terrestre funciona. Ele funciona em harmonia. Não é um em estanque do outro, não. É tudo junto. Teu corpo, tua alma e teu espírito funcionam conjuntamente. Você precisa criar uma harmonia positiva. Eu acredito nisso, mas não consigo viver. Então você tem que dar um jeito de trazer aquilo que você acredita para a realidade da sua vida. Você precisa ter a harmonia entre o que você acredita mesmo, não o que você está simplesmente pensando com um pensamento vago. Você precisa manter o foco nas coisas que você acredita. É a sua chance. Você não precisa morrer do jeito que você está. E a sua mudança depende de você. Você acha que depende de Deus? Deus já fez tudo para você. Toda sorte de bênção nas regiões celestiais, você já foi abençoado. Cara, olha o verbo, olha a conjugação do verbo. Que nós já fomos, não seremos, fomos. Isso quer dizer o quê? Já aconteceu. Em que tempo? No tempo da eternidade. Nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora você tem que fazer uma intermediação entre o que está retido nas regiões celestiais e a realidade da sua vida. Como é que isso acontece? Começa crendo. Você precisa gerar fé no seu coração. É impossível não só agradar a Deus, mas é impossível viver uma vida feliz sem fé. Se coincidência morfológica ou não, a palavra felicidade começa com fé. Tu quer ser feliz e não quer ter fé? Como é isso? Não funciona. Sem fé não é só impossível agradar a Deus, sem fé é impossível viver bem. Como eu dizia, domingo vai chegar um momento em que, se você não tiver fé, será impossível ter sucesso. Fé e sucesso andam juntos. Fé. A fé necessariamente não é a ausência da dúvida. Você pode até ter dúvida em alguma coisa, isso não é um pecado. Ter dúvida é uma bênção. O que você não pode é caminhar sem fé, é caminhar sem esperança, é caminhar sem expectativa, é caminhar sem acreditar que alguma coisa melhor está lá na frente. No sistema de Deus, Deus, quando criou você, quando criou o homem, Ele criou você para ser uma pessoa extremamente bem-sucedida. São Paulo chegava a dizer assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Isso quer dizer que Deus preparou para aqueles que não podem ter sucesso aqui na terra, um sucesso lá na eternidade. Mas que você vai ter sucesso, vai.
Agora você pode ter sucesso aqui e sucesso lá. Ok? Você não pode andar sem expectativa, não faz parte da tua natureza. Nós somos seres motivacionais, todos nós. Sem motivação, sem sonho, sua vida acaba. Pense num líder sem sonho, ele não vai levar você para lugar nenhum. Nós precisamos de líderes inspiradores, sonhadores, porque o sonho, ele é o combustível de todo ser humano. Nós desejamos dias melhores. Ou tu quer morrer já? A não ser que você esteja doente, né? Acabou de escapar de uma capotagem aqui, o carro acabou, mas a vida dele não acabou. Verdade, renasceu, né? É a oportunidade de uma grande conversão. Ai, meu Deus do céu. Deus tem seus mistérios, né? Preserva coisas boas lá para frente. Quando nós estamos tristes demais, é comum desejarmos a morte. Alguns até tentam ou intentam contra ela. Mas a tristeza passa. Por isso você tem que manter os olhos fixos no porvir. Talvez a sua chance não esteja no presente, mas no futuro. Então não pare de planejá-lo. Talvez sua chance não esteja agora, está difícil demais. Eu posso compreender. Cara, eu já vivi dias de não ter o que comer. Eu já vivi dias de não ter o que comer. Eu sei que é difícil. Eu sei como castiga. Eu sei o que é fazer força e não conseguir mudar uma situação. Há ciclos que parece que não vão ter fim na nossa vida. A gente faz uma força hercúlea, né? Sobre-humana, mas não muda o ciclo. E dá uma vontade de desistir. Assim, a gente até, por causa do conceito de vida religiosa que a gente tem, a gente não pensa nem em se matar. Mas se Deus tirar a nossa vida, estava bom demais naquele momento. Eu não sei quantas pessoas nós somos aqui, mas eu posso imaginar que 70% de nós um dia já pensou em morrer, antes da hora. Pode ser que 30% não, mas 70% de nós. Nesse universo aqui, eu acho que mais do que 70%. Mas vamos lá, 70% de nós pensou em morrer. Porque o desafio do futuro se tornou muito grande. Eu quero afirmar uma coisa séria para você, e pense nisso, pelo amor de Deus. Pense, imagine o que eu estou te falando. O nosso maior problema ainda não é o desafio do futuro, são os fantasmas do passado. Há coisas que têm que sair de dentro de você, por isso você tem que fazer uma boa dieta de pensamento, não pode pensar em qualquer coisa. Se você ficar pensando na morte da bezerra, você não sai do lugar. Os fantasmas do passado, eles ultrapassam as janelas assassinas e manipulam você o tempo inteiro. Tem que dar um jeito nisso. Querido, você não vai mudar o passado. Quem te humilhou, quem te violentou, quem conspirou contra a tua vida, quem te odiou, quem te traiu, não tem jeito, está lá no passado. Mas pelo amor de Deus, deixa isso lá. Especialize-se no futuro. No futuro ninguém chegou ainda. Está intacto. Minhas melhores experiências estarão lá. Eu vou projetar tudo, eu vou planejar, eu vou sorrir, eu vou vibrar, eu vou calcular. O meu futuro não será como o meu passado. O meu futuro é brilhante. Sabe, um outro grande impedimento é achar que tudo que Deus tinha que fazer na sua vida já fez. E a gente vira um eterno saudosista, né?
Porque eu curei 200 enfermos no passado. No passado, quando eu louvava, os anjos voavam dentro. Meu irmão, esqueça o passado. As experiências do futuro ainda não foram vividas. Tem coisa. Deus não é tudo o que você já viveu de Deus. Tem muito mais de Deus lá no futuro. Às vezes a gente custa dar um passo para o futuro com medo de se frustrar de novo. Cara, esse negócio de igreja frustra a gente pra caramba, não é? Ou você nunca passou por uma frustração? Estava ouvindo Tom Cheney na Colômbia, e Tom Cheney disse assim, toda pessoa tem um testemunho. Eu tenho um testemunho, dizia Tom Cheney. E ele disse, alguém pode perguntar, como você diz tem um testemunho? Você foi neto de pastor, seu pai era pregador. Que testemunho você tem, Tom Cheney? Ele disse, eu sobrevivi à igreja. Ele dizia, quando você encontrar uma igreja perfeita, uma igreja intocável, impecável, faz um favor, não se aproxime dela. Eu tenho todos os motivos do mundo para não estar na igreja. Eu encontrei as pessoas mais honestas, mas as mais desonestas neste universo. As mais amáveis, mas as mais grosseiras. Mas as minhas experiências não manipulam o meu futuro. Eu continuo crendo no Evangelho com mais intensidade que eu cria quando eu comecei nele, porque hoje eu sei que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo muda o destino das pessoas. Mudou o meu, muda o seu. Portanto, deixe seu coração ser cheio de uma boa expectativa do futuro. Não culpe as pessoas. Deixa o futuro revelar novas experiências. Olha, se você teve uma vida amorosa baseada em traições, mentiras, medos, não deixa isso governar suas próximas relações, senão a glória da segunda casa nunca será melhor do que a primeira, nem maior. Imagina você, se você teve uma experiência ruim com seus pastores que passaram para trás, aí tu vem lidar comigo. Tu não acha que é injustiça lidar comigo como cheio de desconfiança, como a pessoa que machucou você lá no passado? Então não faça isso. Não faça isso comigo, pelo amor de Deus. Abra seu coração. Seja tenro como o coração de uma criança. Seja uma pessoa de sucesso. Não seja uma pessoa estranha. Eu estava dizendo domingo, no grão, o grão de trigo. A mesma casca que protege o grão é a casca que limita o grão. Os mesmos artifícios que você usa para te proteger são os mesmos recursos que limitam você. Você está pronto para se expandir. Jesus disse, o grão de trigo caindo na terra. Como é que é a morte do grão? Rompendo com a casca. Se sua casca não for rompida, você não frutifica. Eu não estou falando dessa coisa idiota de frutifica, não? Estou falando da frutificação da vida. Desculpe. Oh meu Deus, tenho que me converter. Essa minha ironia me mata, é um pecado. Eu estou tentando me livrar, já me livrei de tantos pecados, mas a ironia ainda toma conta da minha mente. Você foi feito para frutificar, dar fruto. Deus escondeu tanto recurso dentro de você. E essa casca de proteção, nossas defesas, elas impedem a frutificação. O cavalo lindo que está dentro da pedra
só pode ser manifesto se tudo que não é cavalo sair. Lembram do exemplo? Pois Deus usará o Evangelho para fazer de você uma pessoa perfeita. O Evangelho não nos infantiliza. Tem uns que usam um pseudo-evangelho e tornam as pessoas infantis, ou tenta torná-las, né? Às vezes até consegue. Não dá um passo, não compra uma cueca, um lenço, se não consultar alguém. O teu espírito foi livre para consultar a Deus no teu destino. Quem sabe do teu futuro é Deus. Eu não sei do teu futuro. Ninguém sabe do teu futuro. O autor da tua vida é que conhece o teu futuro, sabe exatamente o que ele escreveu a teu respeito. Então aprenda a consultar a Deus, senão você se tornará manipulado pelos homens. Tem uns que vivem disso, são doentes, eu estou te falando. Tem uns que são doentes, bicho, estão no púlpito, mas são doentes. Usam paletó e gravata, mas estão adoecidos, precisavam ser internados numa clínica de repouso. Porque andam enfermando o corpo de Cristo. O Evangelho não faz isso com a gente não, gente. São Paulo diz que o Evangelho nos torna teleios. Teleios, uma palavra grega. Talvez você não leia o grego, vou te ajudar. Teleios quer dizer perfeito. Um ciclo de completude, maturidade. Menino, adolescente, maduro. Quando eu era menino, falava como menino. Quando me tornei grande, desisti das coisas de menino. Teleios. O Evangelho de Jesus fará de você uma pessoa madura. Não uma pessoa miúda, morrendo de inanição. Não, o Evangelho fala de você uma pessoa robusta, forte. Dê uma chance para o Evangelho de Jesus. Saia da manipulação dos homens. E o Evangelho de Jesus muda a nossa vida, nossa conduta, as regras do nosso comportamento, muda as regras da nossa mente, muda a nossa estrutura mental, nosso modelo mental é alterado com a inserção do Evangelho em nós. Porque nunca, em lugar nenhum do Evangelho, você é estimulado a viver uma vida menor do que você nasceu para viver. Repetindo a frase do Dr. Norman Vincent Peale. O Evangelho, pode repetir comigo para ver se fixa alguma coisa. O Evangelho fará de mim uma pessoa maior do que eu jamais pensei que pudesse ser. Maior que meus erros, maior do que o meu pecado, maior do que minhas dúvidas, maior do que meu ódio, maior do que as minhas enfermidades. Você entendeu? Se você entendeu, levanta a tua mão direita e dê um glória a Deus aí. Cara, é bom viver o Evangelho. É bom viver o Evangelho sem cobradores de pedágio. Eu ia falar uma palavra chula. São Paulo chama de falsificadores. Os falsificadores do Evangelho, eles são verdadeiros cobradores de pedágio. Sabe como é isso? O caminho é simples, é Jesus. Deus nos chama para uma caminhada. Deus nos chamou para uma caminhada. O caminho é Jesus. Ele é a porta e é o próprio caminho. Aí, uns vão se instalar no caminho. Com que finalidade? Gerar lucro para si. Mentes doentes vão gerar no Evangelho cabines de cobrança. São os cobradores de pedágio. Esses são terríveis, eles enfeiam o Evangelho, enfraquecem a mensagem, fazem de você uma pessoa menor. Eles lucram com tua culpa, eles lucram quando você se sente afetado pelo pecado, eles vibram porque podem manipular seu destino, porque usarão a sua culpa para tirar lucro. Ah, meu irmão, o Evangelho, o caminho não tem cobradores de pedágio, eles são falsificadores da fé.
Eu estou falando isso para o mundo todo. Hoje há gente de tudo quanto é parte desse planeta. E quem sabe algum extraterrestre esteja me ouvindo também hoje. Sei lá, se de Marte alguém me ouve, não é não? Eu digo com toda a responsabilidade, nenhuma palavra que eu tenho colocado aqui, eu estou colocando fora de ordem. Eu não brinco com as palavras, tanto quanto Jesus nunca brincou com as palavras. Eu estou dizendo a você que Jesus Cristo é o seu grande libertador. Não se torne escravo de homens. Os homens querem que você ande por suas pernas. Jesus tirou você das trevas para a luz para que você andasse com suas próprias pernas. Você precisa aprender. Eu tenho dúvida, preciso de uma orientação. Esse não é o problema. O problema não é receber orientação. O problema é verem por você, saberem por você, ouvirem por você. Jó, capítulo 13, versículo 1. Tudo que vocês sabem, eu sei. Tudo que ouviram de vocês ouviram, os meus ouviram também. Tudo que vocês viram, os meus olhos também viram. Em nada vos sou inferior. Jó 13, 1. O que isso quer dizer? Isso gerou uma máxima na comunicação. A máxima é: quem controla, quem domina aquilo que você vê, ouve e sabe, dita quem você é. Jó 13, 1. Por isso, há pessoas que querem pensar por você, ouvir por você e ver por você. Porque se essa tríade sai da tua mão e entra na mão de um inescrupuloso, um vagabundo, um ronim, manipulador, dominador das praças de pedágio da vida, você está roubado, nunca mais você vai parar com suas dívidas. Mas Jesus, Ele nunca vai usar você como um espetáculo público. Desculpe se eu insisto, mas a mente de Cristo é uma mente brilhante. Toda vez que eu me lembro, e este ano eu me lembrei muitas vezes do endemoniado gadareno. Alguém já ouviu falar nesse cara aí? O endemoniado gadareno? Imagina o endemoniado gadareno hoje, Amós, na mão de um desses super televisivos. Meu irmão, eu vou te contar uma história e vou voltar aos super televisivos. Um homem se apresentou para mim numa roda, estendeu a mão e disse: muito prazer, eu sou o pastor que Deus usou para evangelizar Jesse Valadão. Alguém conhece Jesse Valadão? O machão, que já foi para a eternidade? Eu disse: muito prazer, querido. E começamos a conversar. Me pergunte o nome desse pastor. Pode perguntar, por favor, o nome dele? Não sei, filho, ele não disse. O que ele disse? Que ele foi o vaso que o Senhor usou para libertar Jesse Valadão. E ele? Ok? Querido, quem é Jesse Valadão? Quem é você? Quem sou eu? Somos farinha do mesmo saco. E aí? Meu filho, na mão de um cowboy desse da fé, sabe o que ia acontecer com o endemoniado gadareno? Televisão direto. Quem é você? Eu sou ex-endemoniado gadareno, eu comia carne de defunto dentro do cemitério, eu vivia... Quem foi que libertou você? Claro, merchanzinho, né? Quem é que libertou você? Diz aí. Querido, sabe o que Jesus faz? Ele diz: mestre, para onde tu fores irei, eu vou te acompanhar o tempo inteiro. Lembra da palavra de Jesus? Filho, vai para tua casa, vai contar para tua mãe o que te aconteceu. Cara, sabe o que eu penso? Que a mãe daquele caboclo deve ter feito corrente de oração, corda de oração, romaria de oração. Aquela mulher
foi na sexta do Espírito Santo, na Universal, foi na terça da libertação, na Deus é Amor, foi, rapaz, aquela mulher deve ter feito de tudo, por causa daquele menino. Jesus sabia do esforço sobre-humano daquela mulher, e Jesus olha para ele e diz: rapaz, vai para a tua casa, vai contar para os teus o que te aconteceu, teus irmãos devem ter orado por ti, tua mãe deve ter acendido uma meia dúzia de vela, vai falar para ela o que aconteceu contigo, filho, não vem atrás não. Você, aqui, eu não quero fazer um borrão teológico aqui não, é só um argumento de quem quer refletir, só isso. Eu não tenho interesse de postular teologicamente sobre os assuntos, só estou jogando conversa aqui. Tu lembras que Jesus não mandou ele para a casa dos catecúmenos? Não mandou ele pertencer a célula nenhuma? Jesus não deu nenhum treinamento para enviá-lo. Ele simplesmente vai, diz para eles o que aconteceu contigo. O Evangelho é o que é que Deus fez na sua vida. Esse é o Evangelho. Você não precisa fazer um curso de teologia para ser um servo de Deus. Você só tem que viver intensamente aquilo que Ele fez na tua vida. Aí começam a complicar. Agora tu tem que fazer curso de líder, pós-líder, encontro, pré-encontro, pós-encontro, tatara-encontro, encontro da morte, encontro com a vida, encontro com a jornada do... Meu filho, pelo amor de Deus, acaba com essa loucura. Viva a tua fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Seja intenso nele, entende? Mete a tua cara na fé, vai conhecer de Jesus, vai ler o Evangelho. Vai ler o que Paulo falou sobre você, filho de Deus. Isso vai ser libertador para a tua vida. Cara, eu tinha 18 anos quando eu meti a minha cara na fé. A primeira coisa que eu me esbarrei foi com meus pecados. Eu disse: o que eu faço com essa desgraça agora? A minha introdução na vida amorosa se deu aos 9 anos de idade. Eu agora tenho 18, com uma piração total. Fumando maconha, jogando bola, fazendo a piração da vida. Aí eu digo: o que eu vou fazer agora com todo esse hormônio saindo pelo meu ouvido, nariz, olho, boca, poro? Ah, meu mano, eu meti minha cara no livro de Romanos, foi o primeiro livro que eu devorei. Sabe o que eu aprendi lá? Romanos 6. Você se torna refém, escravo daquele que você obedece. Se do pecado para a morte, se da justiça para a vida. Eu entendi, é simples, não é? Eu entendi. Meu espírito entendeu, minha carne entendeu e se subordinou. Nenhum pastor me disse que eu tinha que ler livros de fulano de tal, livro de fulano de tal. Eu não estou dizendo que você não deva ler, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a regra é: Jesus entrou na tua vida, o Evangelho dominou teu coração. Você é uma pessoa livre para prosperar em tudo que você fizer. A liberdade está garantida na pessoa de Jesus. Ah, bispo, então, graças a Deus, não preciso nem vir mais aos cultos. Não, vai para onde tu quiser, até para o Bita do Barão, tu fica à vontade, vá. Se a tua vocação é essa. Agora, se a tua vocação é ser meu irmão, precisa andar comigo. Se tu não é meu parceiro de vida, ande comigo. Mas não fique perto de mim se tu tens outro destino na vida, porque você vai morrer comigo. É assim, quem nasceu para andar com Pedro não pode andar com Paulo, porque vai se perder. Porque é muito legalismo, bicho, é muita ordenança. Tu vai ter que aprender a cumprir regra para ficar um crente bacana. No Evangelho de Paulo, se tu botar um caboclo que nasceu para andar com Paulo, para andar com Pedro, ele vai morrer, porque não suporta que negócio de... Leu a Bíblia hoje, quantas vezes leu? E aí já orou, ganhou alguém, evangelizou, treinou, está na tua célula. Rapaz, tu vai morrer com uma lasqueira dessa, tu morre, estou te falando que morre. Vou perguntar de costas porque eu não quero nem ver um sorrisinho no tanto. Quantos de vocês já não passaram por uma loucura dessa e se machucaram? Vou voltar, hein? Voltei. É que isso não é a tua natureza. A tua natureza é ser livre. É viver intensa. Jesus é apaixonante porque ele nos liberta. Ele não manipula, não. Ainda pergunta boca a boca assim: se tu queres ser meu discípulo, se tu queres, e se eu não quiser, então não fique na tua. Se tu queres ser meu discípulo, queres ser, então dia a dia aprenda a se negar, ou seja, aprenda a manter controle sobre sua vida. Teu maior inimigo não é o diabo, é você mesmo, bicho.
Ai meu Deus, criaram um diabo mais poderoso do que ele é. Sabe para quê? Para manter alguns subjugados. Eu digo a você, que se tirar o diabo de algumas instituições religiosas, elas vão fechar a porta, porque vivem do diabo. Ainda tem aquela música, não sei se é de Ivone Lara, quem canta é Daniela Mercury, né? Foram me chamar, eu estou aí, o que há? Bicho, que chama de diabo para dentro da igreja, os diabos não vêm para cá não, a gente não chama eles aqui não. Tá doido, cara, eu quero a presença de Deus aqui, né, brother? Negócio de diabo, que ele vai para o inferno, rapaz. Diabo. A senhorinha me pergunta, dona Tamara, Bispo Renato, nessa igreja não tem demônio? Falei, aqui? Não, senhora, o lugar dele é no inferno, aqui não. Já se viu diabo na igreja? Não, tu pode entender uma coisa dessa? Eles já se comunicam entre si, olha, não vai lá na igreja da colheita não, que a chapa é quente lá. Não dá nem para a gente ficar lá. Eles não dão nem bola, não entrevistam a gente, eles não... Entende? Aqui não tem esse show não, meu irmão. Aqui o show é do Espírito Santo. O show é dele. Tá louco? Ei, se o diabo depender de nós para a sua promoção, ele vai morrer de fome. De dor de cabeça ele já está cheio. Eu estou sempre mandando esse baleno lá para o inferno, que ele está com dor de cabeça. Ele não suporta ouvir o que eu estou te falando. Cara, é incrível. Um dia, um menino, nós ainda estávamos lá na Coab. Um menino se aproxima da mesa da Eucaristia e a tia oferece a ele o pão e o vinho. O menino come do corpo de Cristo. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. O menino entendeu isso, foi lá, pegou o pão e comeu. Pegou o cálice e bebeu. Ele queria comungar com Cristo. A mãe dele era de uma religião. Não vou falar o nome para vocês não ficarem rindo depois. A mãe dele, quando soube, disse, mamãe, eu comi do corpo de Cristo, bebi do sangue do Cordeiro, mamãe. Sabe o que ela fez? Agarrou no braço do menino e disse, maldito, maldito, tu não podia fazer isso, é só para quem é batizado. Maldito. E o garoto foi tropicando com uma sandalinha havaiana. O menino tropicando pela rua e a mãe puxando, agora tu está debaixo de maldição. Meu irmão, o menino tropeçou numa pedra, a sandalinha havaiana arrebentou. Para a desgraça do garoto. Ela disse, maldito, ainda arrebentou a tua sandália, é o diabo que está no teu pé agora. Ela aprendeu isso, ela não tirou isso do nada, gente. Ela aprendeu isso em algum lugar, em algum terreiro, linha branca. Em algum terreiro de linha branca. Onde você já viu uma coisa dessa? O menino tem comunhão com Cristo, ele é amaldiçoado, está aborrecida, porque ele não é batizado. Eu disse para a pessoa que me trouxe a história, eu disse, minha irmã, pelo amor de Deus, vá lá na casa da sua vizinha, diga para ela que Jesus não expulsou nem Judas Iscariote da mesa, e ele comeu do bocado molhado. Se nem o detestável Judas foi expulso da mesa, por que o menino vai ser amaldiçoado? Por que você é amaldiçoado? Eu sei por quê. Porque você não passou pela banquinha do pedágio. Você não passou pela mesa dos publicanos. Eles tentaram dominar o evangelho, você se lembra disso? Lendo ali as primeiras linhas do livro de Atos, os cobradores de pedágio saíram das mãos de César, caíram dentro da igreja. Paga agora aqui, tudo que me deve. Você pode ser feliz, querido. Você pode sorrir. O Espírito Santo está dentro de você. Não tem outro não, é Ele que está aí dentro de você. É Ele quem te chama para a vida, quem te gera oportunidades maravilhosas, quem leva você para dentro das nuvens escuras para você ouvir seus segredos no meio das nuvens escuras. Eu sempre achei que no meio das nuvens escuras tinha diabo. Nuvem escura, diabo. Aí li, o Senhor disse, Moisés, vem para dentro da nuvem escura, porque eu vou me revelar a você lá. As pessoas medíocres não podem me ver e me ouvir, por isso eu chamo
pessoas como você. Ei, pessoas especiais sempre serão trazidas para o meio das nuvens escuras. Estou falando de modelo mental. Deus chama Moisés para no meio da nuvem escura e fala com Moisés, dá o decálogo para Moisés, no meio da nuvem escura. Modelos mentais brilhantes como o de Moisés, como o meu e o seu. Nós não temos medo de tempestade, não nos apavoramos com problemas, não temos medo das nuvens escuras, elas escondem segredos de promoção. Eu estou insistindo isso esse ano inteiro, para você não ter mais dúvida. Problemas escondem promoções. Eu estou terminando este ano batendo nesta tecla quase que todo mês, lembrando a você de que as nossas promoções estão escondidas dentro de problema. Você resolve um problema e você ganha uma promoção. Deus faz assim com gente especial. Agora, gente medíocre não pode ver um problema que se desespera. Você está mudando. Deus está tirando a mente comum e colocando uma mente brilhante dentro de você, no modelo de Cristo, que não tem medo nem da morte, que sabe lidar com o espírito de vida diante da tragédia da morte. Foi desta forma que os mortos foram capazes de ressuscitar. É desta maneira que você sai de baixo para cima, do negativo para o positivo, da esquerda para a direita. Desculpe os canhotos aí, mas é só força de expressão, ok? Para os canhotos, saem da direita para a esquerda. Você nasceu para ter sucesso. Jesus foi o grande sinal de Deus na sua vida. Gente, já está chegando ao fim, desculpe aí, até me desliguei aqui, estou tão empolgado. Jesus foi o grande sinal da sua vida. O povo que jazia em trevas, viu grande luz. Se a grande luz rompeu dentro de você, imagine, você não é uma pessoa comum. Você pode até ter nascido no meio de uma família de pessoas comuns, mas famílias comuns escondem pessoas incomuns. Por acaso tem alguém aqui com esta natureza de incomum? Não é possível que ele encontrou você para você ser uma pessoa como qualquer outra. Mário Marillo disse, se é para viver neste planeta, esse Mário Marillo é um doido, ele disse, se é para viver neste planeta, por que viver uma vida comum como todo mundo vive? Não, eu nasci para frutificar. Tu vai ter que viver aqui, então decida viver o melhor nesse planeta, decida frutificar. Tem escolas dentro de você, tem igrejas dentro de você, glória a Deus. Tem indústrias dentro de você, tem uma emissora de TV dentro de você. Outro dia estava fazendo uma consulta sobre as emissoras de TV, eu digo, nunca mais vão distribuir novas TVs. Cara, agora o governo estabeleceu uma nova regra, está entrando na região Nordeste TVs novas, que ainda não têm presidentes. Concessões novas. Sabe disso? Agora. Você sabia que há país que ainda não foi fundado? Como é isso? Meu filho, na Espanha, há uma guerra tão grande pela divisão do país. Há países que ainda não foram fundados. Há pouco tempo, São Paulo queria se separar do Brasil. Imagina se isso acontece, um novo país está sendo fundado. A geografia política pode ser mudada. Então há países que não foram descobertos ainda. Estou me fazendo entender? Quando em Isaías capítulo 45, terminei aqui, tá bom? Você já está cansado, vai para casa. Só mais um minutinho, por favor, antes de você ir embora. Isaías capítulo 45,
o Senhor diz assim: darei ao meu servo Ciro, rei da Pérsia, os tesouros escondidos e as riquezas ocultas. Quem foi que falou isso? Não, qual foi o profeta que registrou isso? Isaías. Isaías diz: ele não sabe, mas darei ao meu servo Ciro, rei da Pérsia. Você sabe que Ciro não é contemporâneo de Isaías. Isaías está vivendo 200 anos antes de Ciro nascer. Ele não sabe. Ele é um Ciro. Ele é um persa. Ciro, ele é um persa. Ele é meu servo. Eu vou usá-lo para debilitar as nações e favorecer Israel. Ele não sabe. Cara, ele não sabe, não tinha nascido. Só vai nascer 200 anos depois. Você acha que Deus conhece a história de Ciro e não conhece a tua? Tu endoido. Rapaz, Deus deu a você possibilidades fenomenais. Pare de pensar pequeno. Mude seu destino pelos seus pensamentos. É a chance que você tem. Você não nasceu num berço tão privilegiado assim? Então, meu irmão, se especialize em pensar. Ninguém deixou uma caixa de ouro para você. Então, se você quiser se dar bem na vida, Deus já colocou semente dentro de você. Nossos pensamentos são sementes que, repita comigo com força agora, com força, ok? Sementes escondem florestas. Um pensamento. O pensamento é a centelha da realização. Então tenha medo de pensar. Será que Deus não vai ficar inibido comigo se eu pensar tão grande? Ele pode fazer infinitamente mais além daquilo que ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Terminei. Repita, só assim. Não, só assim. Deus não tem medo dos meus pensamentos. Minha imaginação não frustra Deus. Então imagine. Tenha medo de imaginar não. Aí se eu não realizar aquilo que eu estou pensando, pelo menos você riu, deu gargalhada, se divertiu, teve esperança. Valeu a pena, pelo menos não ficou deprimido, não foi... Entende? Sonhe, pelo amor de Deus, sonhe. O sonho pode manter você vivo. Para mim, pelo menos, foi divertido estar com você hoje. Espero que tenha sido para você. Espero que esse encontro tenha sido terapêutico para você. Quarta-feira nós temos esta comunidade terapêutica aqui, não é? O Evangelho muito pertinho das nossas emoções, muito pertinho da nossa realidade. E eu espero que você saia daqui bem. Não sei se pode sair melhor do que entrou, porque eu não sei como você entrou, mas que você pelo menos saia respirando, acreditando que é possível, né, gerando novas expectativas na sua vida, ok? O Talmud diz que o mundo não é visto como o mundo é, o mundo é visto como nós somos. Como é isso? Eu vejo o mundo com toda a minha interioridade, meus recalques, meus medos, minhas angústias, minha fé. Então o mundo não é como nós o vemos, ele é diferente. Portanto, veja o mundo da perspectiva da divindade. Deus vê o mundo corretamente. Deixe Deus usar seus olhos para contemplar o mundo. Quero mandar um abraço afetuoso para todo o pessoal que nos assistiu hoje ao vivo pela internet. O pessoal da África que está ligado na nossa programação, meus amigos ali da Arábia Saudita que também está ligado conosco, pessoal do mundo árabe, América Central, Estados Unidos, Canadá, a todos vocês da América do Sul que participaram conosco hoje do culto ao vivo, eu desejo a você graça e paz. Se você perdeu alguma coisa, amanhã no nosso Facebook,
Facebook da igreja, que é Igreja da Colheita Oficial, você terá a mensagem de hoje reproduzida lá. E também no site de nossa igreja, que é o www.igrejadacolheita.com, você terá o culto de hoje. E assim, ao fim de cada culto, do culto de quarta, do culto de domingo de manhã e de domingo à noite, você terá reproduzido logo no dia seguinte na internet para sua facilitação, se não conseguiu pegar ele todo ao vivo, ok? Então Deus abençoe você. Desejo a todos os que nos acompanharam pela rádio web esta noite, pessoas lá no Rio de Janeiro estão nos ouvindo na rádio, me mandaram mensagem hoje à tarde, você que nos assistiu, nos acompanhou pela TV, nós estamos avançando pelo território nordestino, nos próximos meses estaremos aí em várias cidades do Nordeste. Desejo a todos vocês paz multiplicada da parte de nosso Senhor. E se precisar de alguma orientação, de alguma ajuda nossa, é só escrever para o nosso contato @igrejadacolheita.com. Beijo no coração e até mais. Graça e paz.